Olá pessoal, bem-vindos de volta. E hoje, para nós fecharmos a série Santos Completos e Ajustados, nós recebemos na nossa casa aqui novamente Diogo Bernardoni com um papo de mesa. Muito bem-vindo, Diogo. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, muito grato pelo convite. Eu só fiz um comentário aqui nos bastidores que o próximo convite eu vou ter que pedir música, né? O Matheus vai ter que trazer o violão para dar uma palhinha para nós aqui. Estamos muito abençoados, felizes em ter o Diogo conosco há muitos anos já, e nós somos abençoados pela vida dele, somos muito edificados. É uma caminhada muito prazerosa estar com o Diogo. E para a gente iniciar o papo de mesa de hoje, nós vamos iniciar pelo versículo âncora, né, dessa série, que é 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo vai dizer assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível, as versões sem culpa, sem motivos de censura, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E na versão da mensagem, nós vemos que ele diz assim, que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo, completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo, que é o título da nossa série, Santos, Completos e Ajustados. Então, quando Paulo está dizendo aqui a respeito de santificar em tudo, ele estava dizendo sobre uma obra completa que abrangeria nosso espírito, alma e corpo. E durante essa série nós vimos, em cada um dos episódios, os efeitos da obra de Cristo, alcançando e abraçando o nosso espírito, que foi vivificado, a nossa alma que foi liberta, e o nosso corpo que foi ajustado, que foi curado. Isso tudo provém de uma obra consumada, de uma obra completa de Cristo na cruz. Isso mostra a importância da nossa identificação com Cristo Jesus, né? Cristo vem, assume o nosso lugar, ele se torna maldição em nosso lugar, ele se torna pecado, para que nós nos identificássemos com ele, nos tornássemos justiça de Deus, para que nós vivêssemos em vida e vida em abundância. A identificação com Cristo talvez é um dos pontos principais de toda a vida cristã. Perfeito. E para a gente dar continuidade a isso, 1 João 4,17 vai dizer, porque como ele, como Jesus é, assim nós somos também neste mundo. A nossa vida neste mundo é idêntica de Cristo, a nossa condição nesse mundo é idêntica de Cristo. Eu acho que eu até comentei nos últimos episódios, do tipo, poxa, a vida de Jesus, o corpo de Jesus era doente? Não. Bom, se o corpo de Jesus não era doente, o meu corpo também não é doente, porque a nossa condição neste mundo é idêntica de Jesus. A alma de Jesus, ela era oprimida, a alma de Jesus era depressiva, a alma de Jesus era escravizada? Não. Bom, então se a alma de Jesus não era, a minha alma também não é, porque a minha condição neste mundo é idêntica de Cristo. Jesus, ele tinha uma conexão plena com o Pai. Bom, então o meu espírito também está intimamente ligado com o Pai, porque a minha condição é idêntica à de Cristo. Perfeito. E fazendo uma conexão, Matheus, com esse versículo que você trouxe de 1 João, que é um ensino que Deus nos tem dado já há um ano e pouquinho, né? Deus tem falado isso constantemente conosco, que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Para eu entender um pouquinho mais, Deus me levou lá na criação do mundo, quando Deus criou o homem. Para a gente entender essa identificação e qual que era o motivo pelo qual Deus criou o homem. Se você abrir a sua palavra lá em Gênesis 1:26, a palavra diz assim, quando Deus cria o homem, ele fala assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e ele disse, sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Ele disse ao homem para ele governar sobre a terra. Ele compartilha com Adão
o seu governo. E Adão, após ser criado, ele começa a ter um relacionamento com Deus. A palavra fala assim que na viração do dia, ele caminhava com Deus, ele tinha um relacionamento. E é nesse momento onde que Adão aprendia tudo sobre quem ele era, sobre a natureza dele, sobre as instruções que ele poderia receber diretamente do Pai para governar e viver nessa terra. E usufruir de todos os benefícios no qual Deus tinha criado, né, para Adão. E Adão, por um ato de desobediência, né, por uma ação, tanto dele como da mulher, eles passam a viver separados de Deus. E essa separação, né, do homem e Deus, ela é considerada como uma morte espiritual, né? Porque aquilo que o homem tinha para se conectar com Deus, ele perde, porque ele não está mais na presença de Deus. E por ele não estar na presença de Deus, ele não consegue mais usufruir de todos os seus benefícios. Então, quando a gente olha, né, para a palavra e sempre enxerga assim, o homem estava morto, mas da mesma forma, quando a gente olha para a ciência e vê que a escuridão é a ausência de luz, a morte é a ausência da presença de Deus. Então o homem sem Deus, ele está morto. Então em Jesus ele é novamente conectado a Deus. Quando ele é conectado a Deus, ele está novamente na presença de Deus, novamente caminhando com Deus, aprendendo com Deus e usufruindo de todos os benefícios conquistados por Jesus. Com essa condição de governo, né, que existe em Gênesis, ela proveio de uma mesma natureza de Deus, né? Criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a condição de governo ela vem de uma semelhança de Deus e de relacionamento. De usufruir de relacionamento com Ele. Que é a mesma coisa hoje. Né? Quando Paulo vai dizer lá em Romanos sobre reinarmos em vida, ainda provém de uma vida de relacionamento. Né? De você desfrutar de justiça, desfrutar de uma posição de relacionamento. É interessante que tudo isso que Deus nos concede pela graça. Né? Nós estamos identificados com Cristo não por uma obra nossa, não por mérito nosso, mas por uma ação da graça de Deus. Então é a graça de Deus que nos identifica com Cristo. Né? E a questão é que isso se dá para revelar quem o Pai é. É uma revelação de quem Deus é. Tanto que, por diversas vezes, né, Deus ele acaba colocando nomes para ele, né, Jeová Rafá, e coloca Jeová Jireh, e coloca vários nomes, que o intuito disso era revelar quem o Pai era. Né? Então, quando ele, lá no Velho Testamento, né, quando ainda é o povo de Israel, e aí ele quer revelar uma natureza dele, ele se identificava com. Né? Então isso mostra que ele estava, quando ele dizia assim, olha, eu sou o Deus que te sara. Então quando vocês usufruem de saúde divina, né? E eu até disse isso no episódio passado, que o povo de Israel, quando ele está caminhando no deserto, era cerca de 3 milhões de pessoas. E o salmista vai dizer que nenhum deles ficou doente. E eles caminham esses anos todos pelo deserto e nenhum deles ficou doente. E eles usufruíam disso porque eles estavam usufruindo de um derramar de quem Deus era. Né? Nós usufruímos de saúde divina porque nós estamos usufruindo de quem Deus é. Né? Quando Deus diz, eu sou Jeová Rafá, é uma revelação da natureza dele. Né? Quando alguma pessoa diz assim, não, eu acho que é a vontade de Deus que você fique doente. Isso não vai simplesmente contra uma doutrina, isso vai contra uma natureza de Deus. Você dizer que Deus está ligado a uma doença, você está dizendo que a natureza de Deus está ligada a isso. Mas Deus não tem natureza nenhuma ligada à doença, ligada à morte. Né? Tanto que quando nós falamos sobre santificados, nós estávamos falando sobre estar separados da morte. Que entra nessa ideia, né? Uma vez que Adão ele peca, ele está destituído da glória de Deus, ele foi destituído da natureza de Deus. Né? E ele acaba padecendo de todas as maldições que isso carrega. Né? Por outro lado, a questão é que com a natureza de Deus vem todas as bênçãos. Né? As bênçãos de Deus, elas não estão separadas de quem Deus nos torna. Né? Então, assim, nós usufruímos de saúde divina
porque nós somos uma nova criatura e Cristo vive em nós. Paulo vai dizer, olha, a vida que eu vivo, não vivo mais a minha, mas eu vivo Cristo em mim, Cristo vive em mim. E pelo fato da vida de Cristo viver em mim, eu tenho vida e vida em abundância. Perfeito. Né? Então, assim, as bênçãos de Deus, assim como uma alma liberta, assim como um espírito ligado em relacionamento com Deus, não são bênçãos jogadas, são bênçãos que fluem de uma nova criatura, de uma nova vida ligada com Cristo. E eu até li num dos episódios sobre Salmos 1, né? O salmista ele vai dizer a respeito daquela árvore que foi plantada junto ao ribeiro de águas. E essa ilustração ela está intimamente ligada a ser plantado na presença de Deus. Tanto que o salmista ele também vai dizer em outro capítulo, Salmo 92, ele vai dizer, Salmo 92, 13, que os justos estão plantados na casa do Senhor. Então, quando ele faz a ilustração de que nós estamos plantados junto às águas, ele está falando que vocês estão plantados junto à presença, na casa, na presença do Senhor. E ele vai dizer diversas coisas que essa árvore plantada tem, mas ela tem porque ela está plantada junto à presença. É devido à presença de Deus que nós somos alimentados com tudo isso. Nós somos alimentados com saúde divina, nós somos alimentados com uma alma liberta, nós somos alimentados com uma vida de relacionamento. Perfeito. E um dos episódios, você aprofunda na explicação sobre espírito, alma e corpo. E na restauração que Jesus nos proporcionou, através de nos conectar novamente com o Pai, e a palavra fala que é através do nosso espírito que nos relacionamos diretamente com o Pai, porque Deus é espírito e nós nos relacionamos com o espírito. E a nossa alma e o nosso corpo, ela usufrui de todos os benefícios conquistados com essa restauração. As nossas emoções, elas são tratadas, trabalhadas, né? Os nossos relacionamentos, que é o papel da nossa alma, né? Se relacionar, ela traz sentido de nós mesmos, e nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. E o nosso corpo é o que dá acesso às coisas físicas desse mundo, né? E quando nós recebemos Deus no Espírito, todo o resto da nossa vida, né, que nós somos um só ser, né, uma só pessoa, por mais que tem essa, abre aspas, né, essa divisão espírito, alma e corpo, nós nos tornamos uma só. Né? Assim como Deus é um com o Filho e com o Espírito Santo, nós somos um ser único, espírito, alma e corpo. Isso, o papel de Jesus, né, através da sua morte e ressurreição, nos proporcionou esse perfeito ajuste, esse perfeito alinhamento entre corpo, alma e espírito. Não tem como a gente pensar, né, que Deus, sendo um bom pai, ele nos provê um espírito vivificado, né, de livre acesso em relacionamento com ele, e pensar que as demais coisas que caberiam à nossa alma, ao nosso corpo, não seria tocado. Né? Não tem sentido um bom pai fazer isso. O bom pai ele vem, traz vida ao seu espírito, mas não traz vida à sua alma e não traz vida ao seu corpo. Isso não bate com um bom pai. Né? E sem contar que a obra de Cristo ela é completa. Dizer que ela alcança só o seu espírito é dizer que a obra de Cristo foi incompleta. Ela toca o homem por inteiro, ela toca o espírito, alma e corpo. E é interessante, só para a gente fechar esse tópico, né, a questão é o que nos qualifica, né, só batendo nessa tecla, o que nos qualifica a viver tudo isso que Cristo conquistou. Né, que a palavra de Deus vai dizer que é uma herança em Cristo Jesus. Ele vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós usufruímos de uma herança. Não é algo que nós conquistamos, mas é algo que nós recebemos e recebemos por herança. Agora a questão é, o que nos qualifica a receber a herança? Né? Da mesma forma que no mundo natural o que nos qualificaria a receber a herança de alguém é a família, né? O que nos qualifica a receber a herança conquistada por Cristo, a herança de Deus, é sermos uma nova criatura, termos a mesma natureza de Deus. Nós estamos inseridos numa mesma família. E por isso nós usufruímos de uma herança que provém de Deus. Né? Tudo que pertence ao Pai foi derramado ao Filho, tudo que foi dado ao Filho foi derramado ao Espírito, e o Espírito
nos entrega. Então o Pai pega algo e entrega na mão do Filho, o Filho entrega na mão do Espírito, e o Espírito faz com que aquilo seja a nossa experiência. Nós estamos ligados em sangue, né? Fazemos parte da mesma família, nós temos a mesma natureza de Deus, isso nos qualifica. O que me qualifica a usufruir a uma herança? O que qualificaria, por exemplo, o Willer, que está aqui nos nossos bastidores, a receber de uma herança do pai dele? Não é ele ser um bom filho. Não é ele ser capacitado no sentido de saber fazer coisas, né? Fazer e conquistar coisas, e isso, aquilo, provar que ele é bom para o pai, provar que ele é isso, aquilo. Não, isso não capacita ele a viver herança. O que capacita ele a viver herança é ele ser filho. Né? A mesma coisa nós. O que nos traz esse credenciamento, não são nossas obras, mas o que traz esse credenciamento é a nossa nova natureza em Cristo Jesus. E o que vai dizer, o que bater em cima disso lá em Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer, Colossenses capítulo 1, versículo 12, ele vai ser dando graças ao Pai que nos tornou idôneos, nos fez idôneos. Essa palavra idôneos é dignos, qualificados, credenciados de participar da herança dos santos no reino da luz. E observa que ele continua no versículo 3 dizendo: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, vamos ficar só com os primeiros 2 versículos. Ele está dizendo que nós damos graças ao Pai que nos tornou capacitados, credenciados de participar da herança. Quem nos capacita não somos nós. Quem nos capacita é Deus Pai. Então, nós damos graças a Deus porque Ele nos capacitou a participar da herança. E o que nos capacita a participar da herança é a nova natureza que nós temos. O que o filho faz para nascer? Pois é. E que força que ele fez para nascer? É a vontade do pai. Eu tenho uma filha de 2 anos. E ela tem o mesmo DNA que eu. O mesmo DNA. Inclusive algumas características físicas. Mas a personalidade dela, né, o jeito dela... A gente tem visto o processo de crescimento e desenvolvimento da Ana Laura muito por questão de exposição. À medida que ela passa tempo comigo e com a Flávia, ela vai adquirindo características parecidas com as minhas e com a da Flávia. Se ela, por acaso, se distanciar de mim e da Flávia e for ser criada por uma outra família, ela permanecerá com o meu DNA, com as minhas características físicas. Mas muito provável que ela começa a ter uma personalidade, um aspecto emocional, comportamental, um caráter muito parecido com essa outra família. Por isso a importância do nosso relacionamento, porque esse foi o papel de Jesus, restaurar o relacionamento que o homem tinha perdido com o Pai. Porque ele não nos traz apenas uma nova natureza. Ele envia o Espírito Santo para morar dentro de nós, para trazer as mesmas características que Jesus tinha quanto homem aqui na Terra. Pensar como Jesus pensava. Então, assim, essa identificação com o Pai, ela é completa em tudo. E isso acontece de fé em fé, de glória em glória. É à medida que você se expõe a Ele. É à medida que você passa tempo na presença dEle. Você vai imitar os seus passos, você vai falar como Ele fala, você vai se relacionar com as pessoas como Ele se relaciona. Você vai aprender a amar como Ele ama. Eu tenho visto isso dentro de casa. Eu estou vivendo isso na prática. A Ana Laura imita exatamente aquilo que eu falo. Ela copia gestos.
E isto é exatamente o que acontece conosco, com o nosso relacionamento com o Pai. É interessante. Ainda pegando o exemplo da Ana Laura, né? Ela já tem a natureza. Agora, vamos pensar alguns cenários. O primeiro cenário a Ana Laura ela não precisa, nesse exato momento, né, ela está soltando algumas palavrinhas, quem já conhece ela, mas ainda ela não fala de forma, né, desenvolvida e tudo mais. A pergunta ela não precisa falar de forma desenvolvida para se tornar herdeira. O que ela precisava para se tornar herdeira já aconteceu, foi o nascimento dela. Então, uma vez que a Ana Laura nasceu, se tornou herdeira. Perfeito. Né? Agora a questão se parecer com, né, desenvolver as características, manifestar aquilo que a natureza dela né, vem de um caminhar em relacionamento. Né? É interessante porque Paulo vai dizer lá em Romanos 8, né, ele vai dizer assim, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É bem interessante, muitas coisas a gente pode colocar aqui. A primeira questão ele está falando de filhos. Né? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ótimo, então são filhos, e os filhos precisam ser guiados. Então a primeira coisa que Paulo deixa claro os filhos precisam ser guiados. Por que o filho que já tem a natureza do próprio Deus precisa ser guiado? Guiado para quê? Guiado para toda a verdade que ele já é. Guiado para aquilo que ele tem que usufruir. Um dos papéis do Espírito Santo, a gente vai talvez chegar no final desse episódio falando sobre, nos conduzir a toda a verdade. E essa palavra verdade, ela não simplesmente é uma verdade jogada. É uma verdade que está ligada à realidade. O que o Espírito Santo faz nos conduzir à realidade. Significa que nós podemos ser filhos, mas podemos estar vivendo de uma irrealidade. Nós podemos ser filhos, temos a natureza do próprio Deus, mas nós podemos estar andando segundo uma mentira. Então, entra nessa questão, né? Então, a Ana Laura já tem a natureza do Diogo, ela já se tornou herdeira por natureza. Agora, para ela desenvolver formas de pensar, comportamentais, para ela agir segundo o Diogo age, ter características e isso e aquilo, e até usufruir de tudo aquilo que o Diogo tem e ela precisa ser guiada. E ela é guiada por relacionamento. E como nós somos guiados hoje em relacionamento por Deus? Uma das formas que Deus nos guia é através do Espírito Santo. Romanos 8. Que eles são guiados pelo Espírito Santo, são filhos, são ruios, filhos maduros de Deus. Nós somos filhos e precisamos ser guiados. A Ana Laura é filha, é herdeira, já foi credenciada, capacitada. Ela precisa ser guiada pelo pai ainda em relacionamento. Porque não tem como ela usufruir de herança, não tem como ela usufruir da graça, não temos como nós usufruirmos da graça separados de relacionamento. Usufruir de graça separado de relacionamento é o filho pródigo que tentou viver a herança longe do pai. Adiantando só uma passagem que eu ia ler no final do episódio, mas já que nós estamos caminhando nessa ideia, eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Estava meditando nessa manhã e resolvi até inserir isso no nosso papo de mesa. Paulo vai dizer assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E aí, se nós pegarmos essa palavra conhecer, heido. E essa palavra heido é ver, discernir, dar atenção, experimentar um estado ou condição. Então, observa só. Paulo está dizendo assim, nós recebemos um Espírito que provém do próprio Deus para discernir, para experimentar uma condição, um estado. Qual é? O que Deus proveu. Tanto que ele vai dizer assim, ele vai dizer, conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o Espírito Santo, que provém do próprio Deus, que foi enviado a nós, então nós aceitamos a Cristo Jesus. Aceitamos a Cristo Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós temos um consolador, um paracletos, né? Um conselheiro, um ajudador. Nós já falamos sobre isso no episódio Meu Amigo Espírito Santo. Se você não assistiu esse episódio, Meu Amigo Espírito Santo, retorna lá. Esse episódio fantástico, muito bom. Na série anterior de Uma Vida de Relacionamento. E observa que Paulo está dizendo assim, olha, o Espírito Santo, um papel dele é fazer você experimentar a sua condição.
Você já é herdeiro. Você já tem aquilo, é por herança. O papel do Espírito Santo é te conduzir a experimentar o que é seu por herança. Sem o Espírito Santo, dificilmente nós vamos conseguir usufruir do que é nosso por herança. Porque é o Espírito Santo que nos faz conhecer, ver, discernir e experimentar o que já nos foi dado gratuitamente por Deus. E abrindo um link para o próximo tema que eu gostaria de discutir, é a questão dos benefícios. Né? Nessa série nós falamos sobre vários benefícios que nós recebemos, que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Né? Uma realidade da nova criação. E é interessante que muitas pessoas cristãs, elas acabam durante a sua vida cristã não vivendo isso. Não só não vivendo, mas se satisfazendo em não viver isso. Né? Então, por exemplo, vou pegar o Salmo 103 que nós já lemos nessa série. Salmo 103, versículo 1. O salmista vai dizer assim: bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. E não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Em outra versão ele vai dizer: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E agora ele vai listar uma série de benefícios. Ele vai dizer assim: é Ele, Deus, quem perdoa todos os seus pecados, quem cura todas as suas doenças e resgata a sua vida da sepultura. É Ele quem coroa de bondade e compaixão e te enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a dádiva. Agora, observe que o salmista está falando: olha, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele está falando com ele mesmo. Ele está falando: olha, bendiga ao Senhor, ó minha alma. Ele está falando para a própria alma dele: olha, bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Se o salmista está fazendo isso, significa que nós nos esquecemos dos nossos benefícios. Porque senão não tinha sentido o salmista dizer: não se esqueça. Não, ele falou: olha, não se esqueça, porque significa que nós temos que chamar a atenção à nossa própria alma, porque a nossa própria alma tende a se esquecer dos benefícios. E quando nós nos esquecemos dos nossos benefícios, quando nós nos esquecemos de quem nós somos em Cristo Jesus, o que Ele conquistou para nós, para o nosso espírito, alma e corpo, infelizmente nós não usufruímos dos benefícios. Mateus, e o interessante que ele fala com a alma. Com a alma. E em outros salmos, o Davi, ele fala: por que está abatida, ó minha alma? Qual o sentido de você estar abatida? Do tipo, existe uma condição que se você estivesse olhando para ela, você não estaria. Por que você está abatida? E a gente tem visto que a principal estratégia de Satanás é atacar a alma. Porque ele não consegue mais lidar com o aspecto espiritual do homem. Não tem mais condições, ele não tem mais domínio, ele não tem mais autoridade espiritual sobre a vida do homem. E o que ele faz? Ele tenta, através de setas, através de dardos inflamáveis, tentar induzir o homem e mexer com as emoções do homem. Ele induz o homem a falar coisas que são contrárias à palavra de Deus. Ele sopra no ouvido do homem sentimentos de mágoa, medo. Parcerias, né? Então ele tenta paralisar o homem com medo, né? Parcerias com espíritos de medo, né? Um espírito de ciúme, um espírito de inveja, um culpa. Espírito de... Parcerias, né? Estava até falando recentemente em casa. Estava falando, quando nós nos ofendemos, e a gente falou sobre ofensa na primeira série do Riso, nós estávamos falando sobre perdão, nós falamos sobre parcerias, né? Quando uma pessoa se ofende, na maior parte das vezes, essa ofensa ela foi abraçada porque antes essa pessoa ela aceitou uma parceria, né? Então, por exemplo, acontece alguma coisa, vamos supor que alguém não te cumprimenta na rua. É um caso bem simples, bem dia a dia, pequeno, mas um exemplo para você notar coisas grandes. Supor que alguém não te cumprimenta na rua. Aí quando alguém não te cumprimenta na rua, você poderia ter um pensamento do tipo: poxa, ele não me enxergou, ele não me viu,
ele estava mexendo no celular, ele estava atendendo outra coisa, estava corrido, né? Mas não. Vai vir sempre um pensamento do tipo: será que ele está bravo comigo? Será que essa pessoa não gosta de mim? Será que ele está me rejeitando? Né? E todos esses pensamentos, eles provêm não de Deus. Eles provêm do diabo. Bom, então significa que o diabo está querendo que você faça uma parceria com a rejeição, né? Se sentir rejeitado. Não me sentir amado. Né? Eu faço uma parceria com o ciúme, por exemplo. Poxa, fez para a pessoa e não fez para mim. E aí quando eu dou a mãozinha para o espírito de ciúme, eu trago a ofensa para o meu coração. Né? Então, o diabo, como você estava dizendo, ele não consegue atingir o seu espírito. Paulo vai dizer em Efésios 6, né, sobre permanecer inabaláveis. Ele está falando de uma posição do espírito. Tanto que ele continua no capítulo 6 dizendo que Deus nos colocou assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais. Ele estava falando ainda de uma posição do espírito. Então, o diabo ele não consegue atingir o seu espírito. Ele é inabalável. Inabalável. Né? O poder do diabo sobre as pessoas, né, que a gente costuma utilizar talvez uma palavra mais técnica, jurisdição, né, se fôssemos falar sobre direito, né? A jurisdição é qual é o território onde o poder existe. Qual que é a jurisdição do diabo? Qual que é o território no qual o poder dele ainda alcança? A jurisdição do diabo é a natureza de pecado. Por quê? Porque a natureza de pecado está sob a maldição da lei. Então, ele consegue agir sob a natureza de pecado, que está sob uma maldição. Agora, uma vez que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17, uma vez que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, somos uma nova criatura, não estamos mais sob a maldição da lei. Nós falamos disso no episódio Ajustados, né, que Cristo se torna maldição em nosso lugar, ele quebra o poder da maldição. Então nós não estamos mais sob a maldição da lei, então não estamos mais sob a ação do diabo no nosso espírito. Agora, Efésios 6 também vai dizer sobre dardos inflamados do maligno. Mas espera, nós temos uma posição inabalável no espírito, mas existem dardos inflamados. Aonde os dardos inflamados do maligno vão? Para a alma. Porque a nossa alma, ela precisa ser diariamente renovada. Né? Ela está numa condição de que ela precisa estar aliada a algo. Aliada a quê? A minha alma ela pode estar aliada ao espírito, num andar no espírito. Então é uma mente renovada. Ou eu posso ter uma alma aliada à carne. E quando a minha alma está aliada à carne, ela está sugestionada a uma forma de pensar não renovada, que não provém de Deus, provém do diabo. Inimigo das nossas almas. Em Efésios 6, ele nos ensina como nos proteger desses dardos. Colocando o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, escudo da fé. Ele vai citar várias coisas que nós temos, que nós podemos utilizar contra esses ataques. Né? Como blindar a nossa alma contra ataques, contra mentiras. Porque é interessante assim, que o diabo ele tem uma estratégia. Nós vamos falar isso na próxima série. Na semana que vem a gente inicia uma próxima série, bem provavelmente, se o Espírito Santo não conduzir para outra coisa. Mas assim, essa próxima série ela vai falar bastante sobre essas sutilezas do diabo. Como é que o diabo ele consegue fazer com que nós temos uma ação errada? Como? Quais são as estratégias dele? Né? Nós vamos ver que ele trabalha com engano. Efésios 6 também vai dizer para que vocês permaneçam firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas é engano. É trapaça. Ou seja, tudo que o diabo tem, uma vez que ele é o pai da mentira, são mentiras. Não tem como ele ter verdade. Tudo que ele diz é mentira. Então tudo que ele vai te dizer é uma trapaça. É uma cilada. Ele te diz, ele quer que você acredite. Porque se você crê no que ele diz, você dá poder ao que ele diz. O diabo não tem mais poder sobre nós, sobre o nosso espírito. Não tem mais poder nenhum. Nenhum. Agora, ele pode fazer nós vivermos
aquém do que Cristo conquistou. Como? Acreditando na mentira. E não vivendo a verdade. Percebe isso? Então, é por isso que Paulo vai dizer em Efésios 4, por exemplo, não deis lugar ao diabo. Né? Ele estava falando para a igreja. Ele está falando, olha, o diabo ele consegue um acesso, ele consegue tendenciar você a algo quando você acredita na mentira que ele te conta. Né? Então, não deis lugar ao diabo significa, olha, se você aceitar o que ele te disse, a trapaça, a cilada, você está dando um lugar, uma fortaleza, um local onde ele pode se esconder ali, né? E acabar interferindo na sua vida. É interessante que Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Observe uma coisa. Paulo estava dizendo para a igreja, né? E a igreja ela tem uma condição de liberdade em Cristo Jesus. Né? Ele vai dizer, olha, uma vez que o Filho nos libertou, nós somos verdadeiramente livres. Somos verdadeiramente livres. Agora Paulo está dizendo, olha, cuidado para que você não se escravize. Então você é livre em Cristo Jesus. Mas você pode se escravizar a algo. Não é o diabo que te escraviza a algo. Ele não tem poder para te escravizar. Mas você pode se escravizar a algo. Quando Paulo vai dizer, não se coloque novamente sob jugo de escravidão. Quem se colocou sob jugo é você. Ele não pode pegar um jugo e colocar sobre o seu pescoço. Mas você pode se colocar sobre o jugo da mentira. E ele vai dizer assim, tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então Paulo está dizendo assim, olha, existem filosofias vãs e enganosas que não estão fundamentadas na verdade, não estão fundamentadas na palavra, não estão fundamentadas no que Cristo fez, mas estão fundamentadas em tradições humanas, princípios elementares deste mundo. E a questão é que quando você aceita tais coisas, quando você aceita esses pensamentos, você aceita essas ideias, toma ela como um princípio comportamental, um princípio de vida, uma crença, você se escraviza sobre ela. Então o diabo vem e te conta uma mentira. E você fala, ok, vou acreditar nela. Você acabou de se escravizar sobre aquela mentira. Vamos supor que o diabo venha e te conta assim, olha, você vai ter diabetes porque a sua mãe tem diabetes. Aí você fala, ok. Então peraí. Cristo vem e leva sobre si todas, e quando eu digo todas, são todas as nossas dores e enfermidades. Aí vem algo humano e te fala, não, mas existe uma doença hereditária. E então você tem dois fundamentos para viver. Você tem aquele onde Cristo já levou sobre si todas as suas duas enfermidades. E você tem aquela que fala assim, a sua mãe tem diabetes, você vai ter também. O que faz eu viver um ou viver o outro? Você. No que você crê? Uma coisa que eu gosto de falar bastante para algumas pessoas é do tipo aquela ideia, né? Eu acho que todo ano, no mesmo mês, eu pego gripe. É incrível, mês de não sei o que, eu fico gripado. E você já fica esperando, né? Em vez de ter a expectativa de coisas boas, fica na expectativa da gripe. No mês de março eu sempre fico gripado. Fica. Então você está acreditando numa verdade mentirosa, né? Numa mentira é um sofisma. O que é sofisma? É uma mentira que se disfarça de verdade. Você está acreditando numa mentira de que é normal, todo mês de março, você ficar doente. Você acaba se escravizar sobre algo. No episódio que nós falamos sobre a alma, né? Estava até discutindo nos bastidores isso. Que nós falamos que a nossa alma, ela desfruta de completude. A paz Shalom, ela vai falar sobre um estado de ser completo. E esse ser completo é um ser completo que ele não depende das circunstâncias. Independente das circunstâncias, eu posso usufruir de completude. Mas observa o que o diabo pode fazer de forma sutil e através de tradições humanas. Ele pode falar assim, olha, eu acho que você só vai ser completo quando você casar.
Aí então você começa a correr atrás de um casamento, porque você acha que você só vai ser completo quando você casar. Aí beleza, Mateus, casei, agora sou completo. Mentira. O diabo vai falar assim, você só vai ser completo quando você tiver filho. O novo agora, filho. Aí você vai correr pra ter filhos, porque você acha que só vai ser completo quando você tiver filhos. Aí você fala, depois acabou nada. Ele vai te contar uma outra mentira. Não, você só vai ser completo quando você se aposentar. Aí você vai trabalhar loucamente como um escravo para se aposentar. Aposentei. É completo? Não, ele está te enganando, dizendo, olha, as circunstâncias definem se você é completo ou não. Mas Deus diz que você já é completo hoje. Mas você se escraviza sobre um pensamento inferior. A mente renovada, ela acredita em pensamentos superiores. A mente não renovada, ela acredita em pensamentos e realidades inferiores. A palavra nos ensina que devemos ser sóbrios e vigilantes. Ficar atentos. Porque, de fato, o diabo ele não tem mais nenhuma autoridade sobre as nossas vidas. Ele não tem domínio nem sobre o nosso espírito, a nossa alma e nossa carne. Então, assim, é perfeito. Tudo, em todas as áreas. Ele vai sempre tentar atacar a nossa mente, fazer a gente pensar diferente da palavra de Deus e, principalmente, a declarar. Porque quando nós declaramos as coisas, nós trazemos à existência aquilo que não existe. Foi isso que o Pai fez na criação do mundo. Ele disse, e as coisas veio à existência. É por isso que Davi ele começa a falar também com a sua alma. Ele não apenas pensou, ele declarou. Para que a mente dele fosse de fato renovada e reforçasse de fato aquilo que Deus tinha prometido. E o diabo ele tem uma estratégia, principalmente uma ação com o povo de Deus, que primeiro ele tenta paralisar com medo. Ele tenta paralisar com culpa. Então ele coloca o homem para baixo, dizendo que ele não é nada, que ele não pode, que ele não merece. E essa é uma das principais estratégias. Se o homem passar dessa fase, ele vai usar uma estratégia que é inversa. Ele vai tentar mexer no ego dele, falando que ele é bom, o suficiente, que ele não precisa de mais ninguém, que ele não precisa do corpo, que ele não precisa de Deus. Então ele sempre vai atacar o sentimento, a alma do homem. Porque no espírito ele não tem mais condições. Ele vai paralisar o homem com medo, com depressão, com sentimentos de inveja, de corrupção. Se ele não conseguir com essas armas, ele vai colocar o homem para cima. Você é bom demais. E isso começa a impedir o relacionamento do homem com as outras pessoas. Isso começa a paralisar. Então, a ação de Satanás sempre vai ser na alma do homem. E uma das coisas que impedem o homem de alcançar e viver uma vida plena, que é o que está escrito lá em Romanos 5:17, se pela ofensa de por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, em Jesus Cristo. Então, o nosso prêmio, a nossa herança é reinar aqui. Não é somente a salvação. É ser sozo, viver o sozo de Deus por completo. É uma plenitude, corpo, alma e espírito. Não é? Tem pessoas que falam assim, então meu maior prêmio vai ser quando eu for morar com Deus, é quando eu for reinar o novo céu e a nova terra. O que Deus preparou para nós é algo completo. É reinar em vida. É usufruir de todos os benefícios hoje. Então, quando nós nos posicionamos
contra a palavra de Deus e declarando aquilo que não faz parte da nossa natureza, nós estamos dando de bandeja para Satanás, para ele fazer o que ele quer daquela área da nossa vida. Então nós precisamos entender realmente aquilo que é nosso por direito e usar a autoridade que nos foi dada, entendendo aquilo que foi feito lá no Éden. Então é algo que nos foi dado por herança, e nós utilizamos essa autoridade e não entregamos essa autoridade nas mãos de Satanás. As mentiras do diabo, ela vem no intuito de minar, nós vamos falar disso na próxima série, minar a sua identidade em Cristo. De uma forma ou de outra, ele quer minar a sua identidade em Cristo. Porque se ele mina quem é a sua identidade em Cristo, ele começa a destruir relacionamento. Se ele começa a levantar fortalezas contra o conhecimento de Deus, dizendo que Deus é algo que ele não é, ou que você não é algo que você é, ou é o que não é, se ele tenta destruir a sua imagem, a sua identidade, e a identidade de Cristo, a natureza de Deus, né, de Cristo, ele acaba comprometendo o relacionamento. E é interessante que assim, o diabo, ele vai, das estratégias que ele vai utilizar atacando a sua alma, ele vai usar muito de sentimentos, né? Os seus 5 sentidos, olhos, ouvidos, né? O que você sente. E aí entra no que Paulo disse: nós, justos, não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. Entrando no Romanos 5, ele vai dizer assim: olha, reinaremos em vida quando nós recebermos 2 coisas: a abundância da graça e o dom de justiça. Observa que é um processo de recebimento. Eu recebo o dom da graça, a abundância da graça e o dom da justiça. Recebo como? Pela fé. O único acesso à provisão da graça é pela fé. A Bíblia vai dizer assim: nós somos salvos pela graça por meio da fé. E esse por meio de é com acesso pela fé. Pela porta da fé. O que nos dá acesso à provisão da graça é a fé. Então, o que o diabo vai tentar fazer é, se eu destruir a identidade dele, como ele vai crer em algo se eu estou dizendo para ele que ele é um miserável pecador? Como é que ele vai crer que ele é um filho amado se eu estou fazendo ele crer que ele não é amado? Que ele é rejeitado? Que ele é coitado? Que ele é uma vítima? Então eu tento destruir a identidade dele para que ele creia errado. E se ele não acessa pela fé a graça, ele não consegue usufruir da graça. Existe uma provisão disponível, você não faz nada para receber ela, mas você acessa pela fé. Então, se eu consigo plantar no solo sementes de incredulidade que vão disputar com a energia da fé, faz você começar a viver aquém do que Cristo fez. Né? Então, assim, essa é uma das táticas do diabo. E por isso que é tão importante, voltando ao papel do Espírito Santo, né? Que ele diz: o Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. Porque o diabo ele vem contando mentiras. Só que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, então, porque nós somos filhos, somos herdeiros, temos uma herança que contempla espírito, alma e corpo, nosso espírito é vivificado, nossa alma é liberta, nosso corpo é cheio de saúde, vida e vida em abundância, e nós precisamos ser conduzidos nessa vida na verdade. Por quê? Porque se nós não tivermos essa condução pela verdade, as mentiras nos fazem viver diferente. Então o papel do Espírito Santo no dia a dia é fundamental. Ele nos conduz a toda a realidade, a tudo aquilo que nós já somos. Porque enquanto o Espírito Santo nos conduz ao que é real, a realidade, a verdade é Cristo Jesus, as mentiras querem nos conduzir para longe disso. Percebe? Então assim, esse é o papel fundamental do Espírito Santo. E observa que a palavra de Deus não basta nós sabermos por informação, né? O Mateus falou aqui, tratou uma série, nós somos santos, completos, ajustados, legal, muita informação, legal, guardei na minha gaveta de informações. Não. O que gera fé
o que traz a fé, melhor dizendo, o que traz a fé é a palavra revelada. Né? Então eu preciso abraçar a palavra. Não é simplesmente uma informação. Né? Eu posso dizer assim, olha, você tem em Cristo saúde completa. Só que se você não crê que isso é seu, se você não abraçar isso e isso fazer parte de você, não tem como você viver isso. Né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele vai falar sobre o povo de Israel. Né? Ele está falando assim, Hebreus 4:2, pois as boas novas não foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Eles é quem? O contexto aqui é o povo de Deus, né? o povo de Israel, que estava no deserto. Eles estavam caminhando rumo à terra prometida. Né? E o Bill falou até recentemente que, deixando claro que a terra prometida não é a sua vida eterna. A terra prometida é o desfrutar da vida em Cristo agora. E o escritor de Hebreus está dizendo assim, olha, eles receberam a palavra assim como nós. Igualmente, a mesma mensagem que eles receberam, nós recebemos. E isso o povo de Israel recebeu a palavra da terra prometida. Ele está dizendo, olha, é muito semelhante ao que nós recebemos. E ele fala assim, mas a mensagem, o logos que eles ouviram, de nada valeu. Eles receberam uma mensagem, uma palavra, um logos, só que não valeu nada. Por quê? Porque o logos continua logos. Ele vai dizer assim, ó, pois não foi acompanhada, essa palavra a gente já discutiu nos episódios, que é misturada de fé. Essa palavra misturar, ela vem no sentido de material orgânico quando ele é digerido. Então ele está falando que o povo de Israel ele não digeriu a palavra com fé. No sentido de a palavra ela não virou deles, não foi interiorizada. Quando eu trouxe essa passagem, eu estava falando sobre a maçã em cima da mesa. Né? Eu falei assim, olha, uma maçã em cima da mesa não é energia para você. A maçã tem energia, tem calorias. Ela é sua energia? Não. Está em cima da mesa. É logos. Se eu pego essa maçã e como essa maçã, os nutrientes da maçã, as vitaminas da maçã, a energia da maçã se tornou minha. É minha. Os nutrientes agora são meus. Estava na maçã. São meus. A palavra de Deus tem todo o potencial para que nós usufruamos isso. Não foi uma palavra desprovida de poder, é uma palavra provida de poder. E ele lança, e nós pegamos essa palavra e fazemos nós. Mateus, para fazer um adendo, né, o que você está falando, né, e complementar tudo isso. Então, a obra de Deus, né, através de Jesus, ela nos conecta novamente com o Pai. Ela nos justifica, nos torna santos, nos entrega uma nova natureza. E o Pai, né, Jesus ele volta para o Pai, ele senta à direita de Deus, e a palavra fala assim que ele envia o Espírito Santo para dar continuidade na restauração plena do homem, espírito, alma e corpo. Quando eu falo assim dessa restauração plena, é porque é um processo de aprendizado. Porque não existe mais uma limitação para o homem. Ele se torna semelhante a Jesus. Ele tem a mesma natureza de Jesus. Mas como o exemplo que nós demos lá no início, da Ana Laura aprendendo, se expondo a aprendizados junto com o pai, com a mãe, a uma vida de relacionamento para adquirir as mesmas características, para ela conhecer aquilo que é dela por direito, a herança dela por direito, ela pode continuar sendo a minha filha e por não conhecer a herança dela, ela pode viver uma vida toda aqui na Terra sem desfrutar daquilo que eu tenho para oferecer. E a gente entende que o próprio Deus veio fazer morada no homem para instruir. É o seu próprio Pai te ensinando a esse caminho de verdade. Para você entender aquilo que de fato é a essência, aquilo que é a palavra revelada e não viver sobre a mentira de Satanás.
Então ele começa a separar. A palavra de Deus fala assim que o homem ele sofre, ele perece por falta de conhecimento. E quando a gente olha para o povo de Israel que saiu do Egito, que foi liberto, que recebeu uma nova vida, muitos pereceram no meio do caminho porque caíram nas mentiras de Satanás e murmuraram, reclamaram, viveram de uma forma de reclamação, de declarar aquilo que era contrário às promessas de Deus. Aí pode ter pegado os espias, né? Deus falou assim, a terra é sua. Aí ele envia 12 espias e 10 diz, diante deles somos gafanhotos. Mas peraí, Deus falou que você é dono da terra. E aí então vem o pensamento, vocês são gafanhotos. E aí eu tenho duas coisas para se abraçar. Ou eu abraço a ideia de que eu sou dono da terra, ou eu abraço a ideia de que eu sou um gafanhoto. 10 deles abraçaram, eu sou um gafanhoto. Bom, uma vez que eles creram nisso, eles não viveram o que tinha disponível. Por isso a importância dessa vida de relacionamento com o Espírito Santo. E talvez não seja hoje o dia, mas com certeza vai vir outros episódios, né, outras séries, e vai falar mais sobre as práticas espirituais e tudo mais. Mas tem ferramentas hoje para isso, porque nós precisamos dar um passo, né? Nós trabalhamos juntos. O Espírito Santo é nosso ajudador, né? Você tem a sua vida, ele não vai te agarrar e vai forçar você a nada, né? Ele vai cooperar para o seu caminhar aqui na Terra. Então, tem práticas de declaração da palavra, tem práticas da oração em outras línguas para edificar a sua fé, tem um processo de adoração, de comunhão, enfim, tem inúmeras práticas espirituais que te ajudam a essa vida de relacionamento, de conhecimento da palavra de Deus, de transformação da sua mente, né, para que você de fato possa usufruir de todos os benefícios que Jesus conquistou por nós. Interessante, né? Porque assim, se pegar Romanos 12, que fala assim, transformados pela renovação da vossa mente. A pergunta é, transformados no quê? Nós já somos algo em Cristo Jesus. Vocês são transformados no quê? Ele está falando que o processo de renovar a mente, ela te conduz a uma manifestação daquilo que é. Voltando à ideia. A mente, ela vai se aliar ou ao Espírito, no andar no Espírito, ou ela vai se aliar à carne. Entendeu? E a carne, ela não o próprio Paulo vai dizer, ela não está ligada às coisas de Deus. Ela não entende, ela não processa, ela não tende às coisas de Deus. Né? Então assim, e o diabo utiliza disso, né, para fazer você acreditar nessas mentiras. A questão é que, pegando ainda o gancho de você declarar, né, nosso papel é concordar com Deus. Né? Confessar a palavra de Deus é dizer a mesma coisa que Deus, né? Homologueu. Dizer a mesma coisa que. Então, quando eu confesso a palavra, eu estou dizendo a mesma coisa que Deus diz. Quando eu confesso que eu sou um miserável pecador, eu não estou dizendo a mesma coisa que Deus disse. Eu estou dizendo o que outra pessoa disse. Quando eu confesso que eu estou fadado a ficar doente, eu não estou confessando a mesma coisa que Deus disse. Eu estou dizendo uma coisa que outra pessoa disse, não Deus. Eu estou entrando em concordância com outra verdade, que está tentando estar acima do que a palavra de Deus disse. Altivez, acima. Né? Então assim, o nosso processo de concordância, voltando para a gente fechar o episódio, né? Que eu falei, olha, por que nós não vivemos ou nos esquecemos dos benefícios? Somos santos, completos e ajustados. Tem tanta gente que não usufrui disso. Por que esquece disso? Por que não vive isso? Né? E aqui nós falamos um pouco, poderíamos ficar falando horas e horas, né? Mas assim, a questão é, alguns não conhecem.
e por um desconhecimento de quem eles são em Cristo, eles não vivem. Né? T.L. Osborne vai dizer, conheça seus direitos e você terá fé. A fé, você não é o autor da sua fé. Quem é o autor da sua fé é Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o meu papel no quesito fé é me inclinar à voz de Deus, e porque eu me inclino à voz de Deus, isso traz fé ao meu coração. Então, assim, se eu não conheço os meus direitos, como eu vou ter fé nisso? Se eu não sei que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, como eu vou crer que eu sou 100% saudável? Se eu não sei que em Deus eu tenho uma paz que excede todo entendimento humano, como eu vou viver uma paz? Agora, uma outra coisa que não faz a gente usufruir é, eu sei, mas eu acho que não me pertence. É um logos, é uma informação geral, mas não faz parte de mim. É a maçã em cima da mesa, mas é uma maçã que eu usufruo. Vamos supor, estou precisando de vitamina. E tem uma maçã em cima da mesa. A maçã tem essa vitamina. Mas enquanto eu não comer essa maçã, eu não usufruo do que ela lembra. Enquanto eu não pegar essa palavra e digerir ela com fé, ela não se torna minha. Eu não vivo sobre ela. Viver sobre a palavra é ter ela sua e andar sobre ela. Então, uma segunda coisa que não faria, que faria com que nós não usufruíssemos é, eu não acredito que é meu. E por que eu não acredito que é meu? Porque eu acredito em uma mentira. E quem me contou a mentira? O Espírito Santo? Não, o Espírito Santo te contou toda a verdade. Quem te contou a mentira foi o diabo. Então eu acredito em mentiras, e pelo fato de acreditar em mentiras, eu não usufruo da verdade. Então, enquanto a verdade nos liberta, né, a palavra vai dizer, conhecereis a verdade nos liberta, a mentira escraviza. Então, assim, entre em concordância com o que Deus disse. Diga a mesma coisa que Ele disse. Permaneçam inabaláveis. Voltando a Efésios 6, né? Permaneçam inabaláveis. Se posicionem naquilo que você já é em Cristo Jesus. Não aceite mentiras. Não viva aquém do que Cristo já conquistou para você. Reine em vida. Amém? Reine em vida. Para a gente fechar, antes da gente fechar, eu gostaria de fazer um apelo. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, nós falamos aqui de uma novidade de vida, né, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, de estar em Cristo, identificado com Cristo. Esse processo se dá pela fé. E se você nunca aceitou Jesus, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça onde você está e repetisse comigo essa pequena oração. Pai, eu te agradeço pelo seu amor. Eu sei que o Senhor me ama e me ama com amor eterno. Eu sei que todos os seus pensamentos a meu respeito são pensamentos de paz. Os teus planos para o meu futuro são planos cheios de esperança. Pai, eu sei que sozinho eu não consigo. Eu preciso de um Salvador. E eu também sei, Pai, hoje que Jesus é esse Salvador. Que Ele morreu na cruz por mim, Ele tomou o meu lugar para que eu vivesse uma novidade de vida nele, estivesse nele. Pai, eu aceito a Jesus como meu único Salvador, suficiente Salvador. Eu aceito dessa obra redentora para a minha vida. Pela fé eu acesso toda essa provisão da graça. Pai, eu te agradeço por Jesus, eu te agradeço pelo Espírito Santo que hoje eu recebo no meu coração, eu aceito ser conduzido por Ele a toda a verdade. Pai, eu te agradeço por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço novamente a presença do Diogo aqui. A gente conseguiria ficar horas e horas falando sobre esse tema. Temos certeza, cremos que vocês foram edificados com essa mensagem. Não viva aquém, não viva menos do que Cristo conquistou para você. Não viva. Você já foi santificado inteiramente em Cristo Jesus. Nós somos santos, completos e ajustados. Antes de fechar, gostaria que o Diogo finalizasse com poucas palavras, declarando algo sobre você. Nós temos vivido algo extraordinário nesses últimos meses, né? E Deus tem ministrado em nossos corações uma palavra muito voltada a relacionamento. E algo que eu aprendi
que nós não entramos na presença de Deus. Desde o dia que o Espírito Santo veio morar dentro de mim, ele nunca se apartou de mim. Então eu entrei e permaneci. Independente de um erro, às vezes de um pecado que eu cometi ou que eu possa vir a cometer, ele vai permanecer dentro de mim. E ele está falando comigo e fala com você todos os dias, 24 horas por dia. A voz dele nunca se cala dentro do seu espírito. E à medida que você passa tempo com ele, mais sensível à voz dele você vai ficar. Então, se eu tenho um conselho para te dar, gaste tempo na presença dele. E quanto mais tempo você fica na presença dele, mais parecido em emoções, em palavras, em pensamento, você vai ficar. Muito parecido. Porque você já tem uma natureza semelhante de Cristo. Já está tudo pronto. Já está consumado. A obra foi perfeita. Agora é um construir de pensamentos, de emoções, né? E é isso que eu tenho para deixar como mensagem para você. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela venha cair em nossos corações como uma semente e venha frutificar. Ela venha estabelecer raízes profundas. Pai, nós te agradecemos porque nós somos santos no Senhor. Nós já somos completos no Senhor. Nós somos ajustados no Senhor. Pai, nós te agradecemos porque no espírito, alma e corpo nós somos alcançados, abraçados, providos pela obra de Cristo. Pai. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que nos conduz a viver desta realidade. Agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Até o episódio da semana que vem. Sejam abençoados.